Bem, e aí, estou falando isso para falar que a gente tem muitas memórias emocionais. A gente tem, assim, memórias que a gente tem questões emocionais que tem muitas memórias. Quem é meu cliente de terapia, que tem alguns aqui que são, sabe muito bem o quanto que a gente traz memórias da nossa infância. E essas memórias acabam sendo refletidas na nossa vida. E aí, essa criança não está conseguindo fazer, não está conseguindo andar. Por quê? Porque a criança não está conseguindo levar o adulto para andar, porque ela tem essa dor dentro dela. Ela tem padrões e emoções, ela tem emoções e padrões de comportamento que muitas vezes ela não sabe como, de onde vem ou da onde está vindo. E geralmente isso vem da infância. Tem sentimentos das crianças que são. As crianças elas são muito intensas. Tudo para mais ou para menos. Quer ver um exemplo? Uma bala. Você pega uma bala e dá para um adulto. Você chega, pega a bala, dá para o adulto desembrulha e bota na boca. Dá uma bala para a criança. A criança tem um dom de se maravilhar. Obrigada! Fica numa alegria danada porque ganhou uma bala. Porque aquilo ali, para ela, é só emoção. É aquela sensação gostosa. E essas sensações que a criança tem, né? É muito legal porque ela fica com esse dom de se maravilhar. Mas também tudo é muito maior, tudo é muito intenso. As broncas também são intensas para ela. Os gritos também são. Toda uma história que tem por detrás daquilo que está sendo falado é intenso para ela. Quer ver? Eu vou contar uma outra história. Alguns dos meus clientes já ouviram eu contando essa história. Eram 2 filhos gêmeos, mesmo pai, mesma mãe, né? Foram criados juntos. O pai era um alcoólatra, usava droga, vivia na sarjeta, sem sucesso nenhum na vida, passando muita necessidade. E esses 2 filhos viam esse pai desse jeito. E esses 2 filhos foram crescendo. Aí uma entrevistadora foi entrevistar esses 2 gêmeos. Chegou lá para o mendigo lá, o cara que vivia na sarjeta, também alcoólatra, um dos filhos do homem, e perguntou: como que você conseguiu isso? Por que você levou essa vida está levando essa vida tão ruim? Você não conseguiu crescer na vida, um fracassado, que bebe, que fuma, que usa droga. E a entrevistadora foi para o outro irmão. E você? Por que você cresceu tanto, né? O que te motivou você a crescer tanto, a ser essa pessoa com essa família maravilhosa, essa pessoa que tem filhos maravilhosos, que tem um emprego bom? O que te fez você ter essa vida toda? Os 2 responderam a mesma coisa. Também com o pai que eu tive. O que acontece? A interpretação da criança e o aprendizado que ela teve trouxe repetições terríveis. Para outra, foi de um outro jeito. Então, a gente tem que o quê? Encontrar a nossa criança interior, ver o que ela interpretou, que repetição a gente está fazendo, para que essas memórias sejam limpas, para que parem de refletir na nossa fase adulta. E para isso, a gente precisa o quê? Ressignificar essas crenças. Os nossos pais, eles podem ter sido maravilhosos com a gente. Eles podem ter sido super protetores. E isso pode ter gerado uma insegurança. É a interpretação da criança.
Ou, como esse caso desses gêmeos, o pai incompetente emocionalmente, fez coisas terríveis e um interpretou para um lado e interpretou para o outro. Enfim, é o momento da gente ressignificar, entendendo a nossa infância, não só com os nossos pais, o que aconteceu, mas tudo que aconteceu lá na nossa infância. Como eu falei, a memória da criança interna reflete muito na nossa fase adulta. Tá? E aí, o que a gente vai fazer nessa fase do sonhando? A gente vai libertar nossa criança interna dos comportamentos de autossabotagem na vida adulta, os aspectos que nossa criança foi ferida, curar as nossas feridas e defender a nossa criança. A gente passar a cuidar da nossa criança. O adulto saudável é aquele que cuida da sua criança interior. Entendeu? Como que a sua criança interior é ferida? Como que contamina a sua vida? Né? Como é que isso aí contamina a sua vida? A criança fica codependente, ela pode ficar codependente. O que é isso? Se autoanular. Comportamento agressivo, porque guardou dentro de si emoções negativas. Distúrbios narcisistas, porque é muito preocupada com ela mesma, porque ela não teve ninguém que se preocupasse com ela. Problemas de confiança, não confia em ninguém. Tem comportamentos de repetição externa, repete as atitudes negativas que ela viu nos outros. Comportamento de repetição interna, emoção negativa de si mesma. Lembra da criança que quebrou o copo d'água? Ela começou a fazer uma repetição negativa dela mesma, é que ela era incapaz. Crenças mágicas, espera que tudo que do nada, algo seja resolvido, tudo será resolvido do nada. Então, a pessoa tem uma dívida enorme, devendo a casa, devendo a banco, devendo a tudo, e você vai conversar com ela, não, eu vou jogar porque eu tenho certeza que eu vou conseguir resolver meu problema. Ela deve ter visto isso na infância e ela acha que pode ser resolvido do nada. Distúrbio de intimidade, quer dizer, não consegue estar bem nas relações porque ela trouxe isso da infância. Ela pode ter um comportamento indisciplinado, coloca sempre a sua vontade no último lugar. Um vazio. A criança não sabe quem ela é, aí ela fica com esse vazio, e isso reflete na nossa vida adulta. Distúrbio de pensamentos, que o que é isso? São pensamentos absolutos. Se não me ama, me odeia. Se meu pai não briga comigo, é porque ele não gosta de mim. Vícios e compulsões, busca mecanismos externos para não olhar para a dor. Então, fica buscando, é compulsiva em jogar, é compulsiva nas redes sociais, porque tem um vazio. Busca vícios, tudo porque tem esse vazio interno e fica buscando essa solução no mundo externo através do vício e das compulsões. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para me falar sobre isso aí. Até tá. Não tem não. Já falei tudo. E como que a criança interior foi ferida? Ela foi ferida com o dom de se maravilhar. Aí a gente vai ter esse dom. Se a criança também age dessa forma, você acha que a gente vai ter o dom de se maravilhar? A criança, ela acha que o mundo é o melhor lugar do mundo. Mas se ela foi ferida, o adulto não acha isso. O otimismo. O mundo é um lugar que ela pode confiar.
Ingenuidade ferida, perde a doçura. Uma pessoa seca, uma pessoa ignorante. Dependência, depende demais das pessoas ou se isola para os relacionamentos, na busca da independência. Quer dizer, ou ela é dependente do outro, ou se isola de relacionamentos porque ela quer ser independente. Emoções. Torna uma pessoa sombria, apagada, porque o riso e o choro foi cortado. Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho há muitos anos atrás de autoestima, e uma das coisas que a mulher detectou em mim, que trabalhava com crenças limitantes, é que eu tinha dificuldades de sorrir, de rir. Aí ela me perguntou o que eu lembrava da minha infância quando eu tenho vontade de, quando eu tinha vontade, quando eu ia rir, o que eu me lembrava da minha infância? Aí eu falei para ela, falei assim, olha, quando a gente era criança, eram muitos filhos. Minha mãe costurando, e as crianças começavam a brincar, e a gente começava a rir muito. E ela, para se. Hoje eu tenho esse discernimento, né? Minha mãe, para se concentrar na costura, ela, para a gente parar de rir, o que ela falava? Parem de rir, quando ri demais, acaba chorando. E aí eu fiquei com essa noia de que se eu fosse rir, eu acabava chorando. Porque muitas das vezes a gente ria muito, depois a gente chorava. Claro, porque a gente acabava atraindo isso. E eu tinha isso muito claro na minha mente, que não podia rir, porque senão eu acabava chorando. E eu ainda tive uma outra memória em relação a isso, que foi quando eu estava adolescente, ficando mocinha, e ela me viu eu dando uma gargalhada com os colegas de colégio, né? Eu cheguei do colégio e estava dando aquela gargalhada. Quando eu entrei, ela virou para mim e falou assim, isso é mulher vulgar. Esse negócio de ficar dando gargalhada assim é coisa de mulher vulgar. E aí eu virei uma adulta que eu tinha dificuldade de rir. Eu tive que fazer um trabalho para me poder dar gargalhada. Entende? Então, isso aí é uma coisa mínima, mas mexeu muito com a minha autoestima. Então, são pequenas coisas que acontecem na nossa infância que precisa ser olhado. A criança, ela tem a capacidade de recuperação. Ela repete até conseguir. Ela cai, quando está aprendendo a andar, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, até ela conseguir andar. Ela tem uma liberdade para brincar porque ela tem muita criatividade. E ela tem a coisa de ser única, porque ela tem essa capacidade de ser ela mesma. O amor, a criança, ela é amada por ela mesma. Quando isso é ferido, ela acha que ela não é amada. Ferimento espiritual, tem uma vergonha tóxica, acredita que não vai corresponder nunca ao que as pessoas esperam. Então, são coisas que a criança interior vai se ferindo lá e vai refletindo na nossa vida adulta. E como que essa criança foi ferida? Ela foi rejeitada, ela teve uma desconexão com a própria mãe. Porque a mãe, qual é a função da mãe na vida da criança? A função da mãe é dar segurança. E qual é a função do pai? Levar ele para a vida. Ontem mesmo eu escrevi sobre isso, eu estava falando com uma menina, eu escrevi. A função materna é a mãe dá segurança para ela cuidar dela mesma. E a função paterna, o pai, a função paterna é botar o filho para o mundo. Isso é o que a criança precisa. Para quê? Para que ele seja um adulto saudável. E aí, quando eles têm essa desconexão com a mãe, ele não é capaz, ele não consegue ser capaz de seguir a vida por ele mesmo, dele gostar dele mesmo.
A criança, quando ela é abandonada por algum motivo, ela fica ferida. Ela fica ferida no caminhar na vida. Ela fica ferida com humilhação, com traição. Ela é ferida na idade pré-escolar. Ela é ferida com injustiça. Ela é ferida na idade escolar. Ela é ferida na adolescência. Tudo isso da criança interior, a gente vai fazer uma meditação aqui hoje, mas todo esse trabalho aqui vão ser feitos em áudios. Todos os dias vocês vão ouvir um áudio informativo falando sobre cada coisa disso aqui para você se ver, para você se colocar, ver se você tem aquela ferida. E a meditação é para você se curar daquela ferida. Em geral, a gente se identifica com tudo. Uns a gente se identifica muito, outros bem pouquinho e outros médios. Mas, em geral, a gente se identifica com tudo. Por isso que a gente tem muita dificuldade de ir para o mundo, de se jogar para o mundo. A gente tem muito medo do que fazer, tem que ser perfeito, tem que ser isso, por conta das críticas, por conta da humilhação que a gente passou muitas das vezes, por conta da injustiça que houve na vida da gente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para me falar. Não. Então, agora a gente vai para uma meditação. Lembra que eu falei que era para vocês ficarem no lugar tranquilo, usar fones de ouvido se possível? Porque a gente vai fazer uma meditação aqui, tem uma indução, a gente tem sempre algo para a gente fazer para estar se tratando também. Então, a gente vai trabalhar com o hemisfério direito, que é a coisa da meditação, do tratamento, da terapia, e a gente vai trabalhar com o hemisfério esquerdo, que é preenchimento de formulário, escrevendo, e a gente vai trabalhar com o equilíbrio dos dois também, que é a programação neurolinguística. Tá? Então, vamos lá. Tudo que eu falei aqui até agora foi para falar da nossa criança interior, e agora a gente vai fazer essa meditação para a gente encontrar e conhecer essa criança.